Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Mais uma Escola Bíblica Dominical, ou Escola Bíblica Digital, como o pastor Everson já disse. Pelo nosso canal do YouTube, da Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Daniel, eu estou aqui com a minha querida esposa Gláucia. Das paz. E a gente tem esse privilégio de trazer essa aula para vocês hoje. Nós começamos semana passada, teve a primeira aula desse ano, foi sobre relacionamentos. E esse é o tema que nós vamos estar tratando nesses próximos domingos, nessas próximas semanas. O presbítero Felipe começou a aula e começou a falar, deu vários aspectos de introdução para o nosso tema, e hoje a gente vai um pouco além. Nós estamos usando como base, como material, e que deve ser o material base desse nosso bimestre, esse livro. Se chama O Significado do Casamento. Ele foi um dos melhores livros de casamento que nós lemos, né? Nós trabalhamos ele no nosso pequeno grupo, uns 2 anos atrás. Foi maravilhosa a experiência, né? Tudo que Deus fez durante esse período. O livro ele vai além de dicas práticas, ele trata com profundidade bíblica sobre o casamento, que é o principal relacionamento entre os homens. É muito bom. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo. Vai ser uma bênção. Mas antes de entrar no tema, eu quero convidar vocês a orar com a gente. Que o Senhor esteja direcionando todas as coisas. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui para falar desse tema que é importante para nós, mas é importante para Ti. Porque foi o Senhor que instituiu o casamento, o Senhor que fez as pessoas relacionais. Pessoas precisam de pessoas. Obrigado, porque é um privilégio, uma oportunidade para nós aprendermos mais a Sua palavra, compartilharmos a Sua palavra. Sua palavra é rica, é verdadeira, ela faz sentido e ela preenche o que ela traz alimento para nós. Senhor, eu te peço que o Senhor direcione todas as coisas, cada palavra que for falada, cada tema que for abordado, que seja de acordo com a Tua vontade. E que as sementes que o Senhor lançar sejam acolhidas em solo fértil, que gere bons frutos em nossos corações, de todos os que ouvirem. Em nome de Jesus. Como eu disse na apresentação, eu estou aqui com a minha querida esposa. Nós temos 12 anos de casados. Em novembro de 2010, nós nos casamos e vivemos felizes para sempre. Pois é, uma perfeita comunhão, uma harmonia, uma sincronia nunca antes vista. É Disney, gente. Casar é Disney. Um se completa perfeitamente, nunca tem debate de ideias, nunca tem ideia diferente. O pensamento é sempre uníssono. Dieta em dia, sempre magrinho. Um conto de fadas. Eu acho que vocês já perceberam que é brincadeira, né? Qualquer um que tem algumas semanas de casamento, algumas semanas de relacionamento, sabe que não é assim que funcionam as coisas. Casamento é tudo menos sentimental. Ele é glorioso, porém difícil. Ele é força e alegria, mas também é sangue, suor e lágrimas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem derrotas humilhantes, mas vitórias exaustivas também. O casamento não é um conto de fadas. E não teria como ser diferente. São pessoas imperfeitas, são pessoas de lares diferentes, que vêm de criações diferentes, com pais que têm valores diferentes, são criados de maneira diferente. Não tem como ter essa união tão perfeita que não precise de ajustes, que não precise da graça de Deus. Mas antes eu quero pedir para minha esposa ler aqui o texto de hoje. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Eu vou ler. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a Igreja. Glória a Deus.
Paulo diz que casamento é um grande mistério. Que se deixar pai e mãe e se unir à sua esposa é um grande mistério. Não há relacionamento entre humanos mais magnífico ou importante que o casamento. Paulo usa, para ilustrar a figura do casamento, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Foi o próprio Deus que celebrou o primeiro casamento, estando lá Adão, num ambiente perfeito, criado. Estava tudo indo bem. Estava tudo perfeitamente, mas Deus percebeu que faltava algo para ele. O homem estava só. O homem não foi feito para estar sozinho. E Deus resolveu o problema de Adão. E ele celebrou ali o primeiro casamento. Ele foi o celebrante, foi o pastor ali que celebrou o primeiro casamento. E assim como o processo de conhecer a Deus, conhecer e amar o cônjuge é algo difícil e penoso, mas gratificante e maravilhoso. Um trabalho árduo, mas abençoado. Eu vou trazer para vocês algumas estatísticas que o livro traz. É um livro de um pastor norte-americano dos Estados Unidos. Então, as pesquisas estatísticas que ele traz são de lá. Eu não encontrei muitas no Brasil, mas eu acredito que não são muito diferentes. Então, primeiro, ele traz algumas coisas bem negativas, que mostram meio que um declínio de como a sociedade encara o casamento e como ela está se portando em relação a isso. Primeiro, em 1970, apenas 23% dos casamentos terminavam em divórcio. 40 anos depois, em 2010, esse índice subiu para 45%. Quase dobrou a quantidade de casamentos que terminam em divórcio. Muito preocupante. No mesmo período, as crianças eram nascidas em um lar com pais casados, eram 89% do total das crianças. 40 anos depois, esse número caiu para 60%. Então, 40% das crianças em 2010 não nasceram em um lar com pais casados. E isso implica em muitas coisas, né? A saúde emocional das crianças, né? Está sendo abalada, afetada. Segurança delas, de família, de como a formação é. Existe um pessimismo crescente na nossa cultura em relação de como se vê o casamento. Os jovens estão vendo casamentos como casais de pessoas infelizes, oprimidas, um ambiente que termina com a liberdade, que tolhe todas as liberdades individuais. Satanás, ele quer distorcer tudo que a palavra de Deus diz que é bom. Toda a verdade de Deus, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, né? E ele mudando, distorcendo, glamourizando, né? Hoje na sociedade a gente vê uma glamourização de tudo que é ruim, né? Do alcoolismo, da infidelidade, e aí todas essas crises vão vindo para dentro das casas, dos lares também, do casamento, né? O morar junto, né? Uma glamourização também. E isso é uma batalha espiritual. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade, né? E esse principado e potestade é muito interessante essa definição, que é contra os sofismas, os paradigmas mentais. É uma batalha conceitual também em cima do casamento, de combater a verdade, combater a união, combater o lar. Então é algo que o cristão, as famílias têm que estar vigilantes. Por outro lado, outras estatísticas dizem ou parecem mostrar que não é bem assim, que o casamento não é tão maléfico assim. Muito pelo contrário. As pessoas casadas chegam à idade da aposentadoria, por exemplo, com muito mais recursos, com cerca de 75% mais recursos financeiros do que os solteiros. Além disso, a saúde física e emocional dos casados é melhor do que a saúde física e emocional dos solteiros da mesma idade,
que tiveram a mesma vivência, da mesma época. Outra estatística interessante. Quando se avalia a satisfação com a família, com a vida familiar, os casados, 84% dos casados vão dizer que sua vida está bem, a sua vida familiar está bem. 84%. Dos que moram juntos, mas não se casaram, esse número cai para 71%. Dos solteiros, 66% avaliam que a sua vida familiar é boa. Dos divorciados separados, 50%. Então, as estatísticas mostram que o casamento não é o que a cultura tenta dizer que é. Na prática, a gente vê que não é bem assim. Mas por que há, então, essa diferença, esse pessimismo? Da onde surgiu isso? Possivelmente de um idealismo fantástico, um idealismo fantasioso, que enxerga o casamento como o lugar onde as duas satisfações individuais dos dois indivíduos que estão ali devem ser plenamente satisfeitas. Tudo pra mim, tudo sobre o egocêntrico. Como se então o casamento fosse o local onde as pessoas vão satisfazer suas necessidades e suas ambições individuais. E parece um contraponto ao que era antigamente, ou mesmo a visão protestante da Reforma, de que o casamento não é só importante para aqueles que estão se casando, para os indivíduos, mas é um benefício para a humanidade inteira, para a sociedade inteira. Uma visão de propósito, de reino também, né? Uma visão de sentido, nós estamos nos casando porque para formar uma nova família, para seguir o reino, para propagar o reino através da nossa família. Não é apenas entre os dois. Aí vem especialmente depois do iluminismo, daquela corrente filosófica do século XVIII e XIX, que ela vai falar que abnegação, ser em favor do outro, abrir mão das minhas liberdades individuais, não faz sentido. Nós estamos aqui para ser felizes, para matar todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, e é para isso que a gente vive. Então, nesse sentido, o casamento é a união de duas pessoas que vão se satisfazer mutuamente, satisfazer um ao outro, emocionalmente, sexualmente, enquanto um está realizando ou apoiando as realizações pessoais, profissionais do outro, isso está sendo... O casamento está caminhando bem. A partir do momento que não... Bora pra outra. Porque não tá dando certo. Então, é como se fosse um contrato entre duas pessoas, um contrato entre duas partes. Que nem um contrato mais, né? Pois é, para promover o crescimento e satisfação individuais. Não há bem maior. Não há outras pessoas que serão beneficiadas disso. Ou outras gerações que serão beneficiadas disso. Não se pensa nisso. O que a Glaucia falou é verdade. Hoje o contrato é individual e eles não querem nem tornar público, não querem nem levar para o cartório esse contrato. Eles querem só um contrato de boca que seja facilmente quebrado. Desfazer, dá um trabalho. E esse conceito de que um deve satisfazer o outro completamente, plenamente, acaba colocando um fardo sobre o casamento, um grau de expectativa que cônjuge nenhum vai conseguir resolver. Sim, pesou mais o casamento. Sim, as pessoas não querem se casar enquanto não encontrar a sua alma gêmea. Alma gêmea compatível, perfeita. Música do Fábio Júnior. A metade da laranja. Na verdade, a gente sabe que nem o cantor da música... Sétimo casamento, né? Sétimo casamento. E o autor da música, o escritor... Peninha, né? Também já está no quarto casamento. Eles ainda procurando essa alma gêmea. Então...
Mas o que eles pensam? Em achar uma gêmea que seja completamente compatível. Ou seja, se é compatível, eu não preciso mudar nada. Sim. Vai ser plenamente compatível. Não vai me dar trabalho. Sim. Vai ser compatível. E é uma vida por emoção também, né? Sim. A gente ouve se sentir faz sentido, né? Que também não faz nenhum sentido, né? Porque tem tanta coisa que a gente sente, né? Vamos falar agora que numa fase de maternidade, filho pequeno, a gente sente assim um nervoso porque quando ele desobedece. Faz sentido? Não faz. A gente é o ser humano maduro, a gente que tem que dominar nossas emoções, a gente ama mais que tudo aquela criança. Então, assim, tem umas frases que o pessoal leva pro casamento e pra vida relacional de homem e mulher que não faz nenhum sentido, né? Então, eternamente enquanto dure, uma fase demoníaca também, né? Porque tudo tem esse jogo de interesse, esse jogo egocêntrico. Então, ninguém quer se comprometer, ninguém quer nada profundo, ninguém quer ver, formar uma família, ninguém quer tomar posição. A palavra de Deus, nosso Deus, ele gosta muito de compromisso, de posicionamento. Então, as pessoas hoje estão entrando num relacionamento totalmente dividido, um coração Já dividido. pensando como vai fazer isso quando sair. Isso, então, não firma um compromisso. E aí caminha dessa forma, né? E vai para dissolução facilmente. Dentro dos relacionamentos, os filhos também vão ficando desequilibrados e é muito complicado. Só Jesus para ter misericórdia. Um estudo concluiu que muitos dos homens não se importam com as pressões que as mulheres sofrem. Então, quando eles são confrontados com o fato que as mulheres têm uma idade fértil, por exemplo, uma idade biológica, e que elas sofrem pressão profissional, pessoal, social, para gerar filhos em uma determinada época, e então ela não pode postergar muito o matrimônio. Homens, muitos deles falam, isso é problema delas. É uma atitude completamente egoísta, egocêntrica, pensando só no próprio eu. E vão além. Eu vou falar uma frase aqui que esse estudo mostrou. Viver junto com a namorada dá acesso regular aos cuidados domésticos e sexuais femininos e, ao mesmo tempo, permite que os homens tenham uma vida mais independente e continuem a procurar por uma parceira mais adequada. Muitas vezes a mulher está iludida dentro desse relacionamento, né? Ah, não é importante esse negócio, não é... Isso é de uma malvadeza, né? É de uma crueldade, uma né? crueldade. Mas hoje em dia é verdade que não é só dos homens que vêm essas posições. As mulheres estão arrebentadas, quer dizer, empoderadas. E elas também entram muitas vezes em relacionamentos querendo apenas a satisfação emocional e sexual de alguém que permita simplesmente ser elas mesmas. Como se ninguém precisasse mudar, como se ninguém precisasse ser trabalhado ou que demandasse um esforço. Então as pessoas querem aquela alma gêmea compatível, perfeitamente, e que também não dê muito trabalho, que não tenha muitos problemas pessoais. Que a pessoa... Chore muito. A pessoa não quer se desgastar, eles querem encontrar alguém perfeitamente feliz, saudável, equilibrado, atraente, satisfeito com a vida. Gente. Uma pessoa ideal. É isso aí. Esse idealismo só pode gerar em frustração. Porque não existe isso. Não existe alma gêmea perfeita. E a gente vai chegar nesse ponto. Essas expectativas frustradas, parece que os conceitos mais antigos de casamento, os que parecem hoje opressores, né? O casamento tradicional parece ser um ambiente opressor, que não dá margem à liberdade individual, que tira a personalidade das pessoas, enquanto o casamento centrado no ego parece ser libertador. Mas é isso o que aponta a estatística inicial que eu disse lá. Um número de divórcios, de dissoluções absurdo. Cada vez crescendo mais, porque as pessoas estão menos dispostas a se dar e a se doar. Ambos idealistas, né?
muitas vezes, né? Sim. Totalmente egocentrados. Pessoas perfeitas não existem. Essa é a triste... Revelação. Gente. Nós nunca nos casamos com a pessoa certa. Todos somos pecadores, egocêntricos e carentes da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a verdade. Não existem pessoas compatíveis, completamente compatíveis. Todos precisam da glória, da graça de Deus. Todos que entram numa união conjugal são falidos por causa do pecado. Todo mundo é quebrado. Ninguém é perfeito. E esperar isso de outro, gerar esse tipo de expectativa, é terminar em frustração. É uma idolatria também. Quando você coloca todas essas expectativas dessa maneira, procurando essa pessoa e achando que ali naquele relacionamento você vai encontrar todas os... o fim das suas carências também, e idolatrando, né, encontrar uma pessoa assim, você também está gerando um ídolo no seu coração. Sim. Que vai levar à derrota, levar a uma frustração. Porque tudo que nasce no nosso coração e não vem dos planos de Deus gera frustração. E assim, se nós pensarmos em um atleta, para ele chegar num alto nível, um nível profissional de competição, o quanto ele tem que treinar, o quanto ele tem que se esforçar, o quanto ele tem que se dedicar. Ou um artista, um músico, o quanto ele tem que estudar, o quanto ele tem que aprender, o quanto de material ele tem que buscar. E por que a gente acha que o casamento, que envolve duas pessoas, não tem que demandar esforço? Investimento emocional. Próprio, né? Como atleta ele tem que ter. Sim. Muitas coisas ele tem que trabalhar. Por que a gente acha que deveria ser muito fácil viver bem, de forma afetuosa, com outro ser humano, caído, pecador? Por que a gente acha que isso tem que ser fácil? Que tudo tem que fluir naturalmente, perfeitamente? Não faz sentido esse tipo de pensamento que a cultura tenta trazer ou tenta mostrar. Agora, existe um outro grupo de pessoas. Existem, então, a gente já falou dos idealistas, que são aqueles que querem alma gêmea e estão nessa busca. Existe um outro grupo que seriam os desiludidos. Aqueles porque já passaram por alguns traumas, algumas experiências ruins, ou então que viveram em casa com seus pais, ou pais separados, ou lares disfuncionais, viveram experiências ruins, experiências traumáticas, e esses morrem de medo de se relacionar, morrem de medo de um casamento, tem medo de se envolver com outra pessoa, de se abrir o seu coração e de se envolver, e tentam se fechar numa caixa e ficar sem sentimento, que também é uma opção terrível. Nós não fomos criados para ser sós, não fomos criados para vivermos sozinhos. É interessante que o idealista ele ignora o pecado, né? Que são os pecadores, fica esperando a pessoa perfeita, né? E o pessimista, eles ignoram o caráter divino da união, do casamento, né? Perfeito. O pessimista ignora que o casamento foi criado por Deus. De criar uma união. E Deus tem um mistério nisso. Um propósito nisso. De moldar caráter, de revelar muitas coisas. Então, a cultura moderna, a Glaucia comentou isso, passa a enxergar, muitas vezes, o romance, o amor, como aquilo que vai dar sentido à vida. Se ela passa a ignorar essa busca em Deus, de sentido, de identidade, de propósito, de esperança. Não. Deus não existe, ou então Deus tem vários. Então eles passam a ignorar isso e começam a colocar em várias outras coisas. Em
um sucesso profissional, em fama. E uma dessas coisas, para muitas pessoas, esse ídolo é um romance apocalíptico, O tema diz o livro. É um romance apocalíptico, é muito bom. É um romance redentor. Eles acreditam que assim que acharem aquela pessoa perfeita, assim que entrarem numa vida de relacionamento como deve ser, assim que viverem esse romance, haverá cura para tudo que eles precisam, haverá salvação para a vida deles. E fica viciado numa sensação. Lembra? A gente foi num retiro de casais que ele usou também esse termo apocalíptico, mas sexo apocalíptico, tudo apocalíptico. Porque a pessoa, ela tá tão viciada também em sensações que também ela não consegue se firmar num relacionamento de construção de caráter. Ela tá sempre dividida. Então, hoje também, quem não conhece o tiozão de 50 anos que ainda ele tem a mentalidade de 25, né? Ele tá sempre viciado em sensações, em namora um, namora outro. Sim. E já tem comprovação de que ele é viciado naquela sensação. Então, ele nunca amadurece. O caráter dele nunca é forjado. E esse é um perigo também que a sociedade corre, porque não gera pessoas maduras com caráter forjado, e a sociedade está como está, né? O amor entre duas pessoas não foi feito para ser redentor, não foi feito para ser a salvação da alma, aquilo que dá sentido para a vida, aquilo que dá significado, aquilo que define a identidade da pessoa. Isso não é o papel do casamento, não é o papel do romance. Esse é Deus. É Ele que tem a resposta para isso. Ele que deve ser colocado nesse lugar de Salvador, de Redentor. Mas repetindo aqui que a gente passou rapidamente, se os nossos conceitos de casamento são românticos e idealistas demais, é porque a gente subestima a influência do pecado na vida das pessoas. A gente está achando que o pecado não é tão forte assim, ou que a gente pode ter pessoas muito perfeitas e podem ter relacionamentos que não dependem de esforço, não demandam trabalho. É porque está ignorando a influência do pecado na vida humana. Agora, se é pessimista demais, é porque está ignorando o caráter divino do casamento, para que ele foi criado e a origem dele. O problema, então, não está no casamento, na instituição, mas em nós mesmos, nas próprias pessoas. Eu lembro de um rapaz, um amigo meu, que estava para se casar, e ele comentou no trabalho, tudo, e aí tinha um monte de gente para dar maus conselhos, né? E os homens mais velhos, já casados, que viviam reclamando das esposas e de suas vidas, e falando, não faz isso não, rapaz, não faz isso não, você é novo, tem que viver muito ainda, casamento é furada, casamento é ruim. E ele respondeu de maneira muito sábia, apesar de novo, ele falou, olha, se for para ter um casamento igual o seu, ou para ser um marido igual você, é melhor não casar mesmo. Se alguém dirige o carro, não sabe dirigir o carro e causa vários acidentes, o problema não é do carro, o problema é do condutor. Então, eu espero ser um marido melhor que você. Eu acredito que aquela pessoa foi pensar em casa, foi pensar com calma na vida dele. Esperamos que seja assim. Agora, voltando lá ao nosso texto de Efésios, Paulo então fala de um grande mistério. Eu vou pedir licença para o pastor Everson para falar o termo grego aqui, é mysterion, que também tem o sentido de segredo, que é o sentido que o autor do livro usa. Não é um segredo transcendental, esotérico, que só alguns iluminados podem ter que chegaram a esse segredo, desvendaram. Não, é um segredo profundo, mas revelado na palavra de Deus. Paulo usa essa mesma palavra mysterion para falar dos propósitos salvadores do Evangelho. Ele está falando de Evangelho. Ele está falando da relação entre Cristo e a Igreja.
É quase uma surpresa quando ele usa o mesmo termo, essa mesma palavra, para se referir ao casamento. Jesus põe tudo em outro patamar. O casamento não é mais só um contrato entre duas pessoas. O casamento nem também é só um benefício para a humanidade, para a sociedade. Mas o casamento é um reflexo da união de Cristo e a Igreja. Esse mistério tão profundo, esse segredo que é revelado pelas Escrituras, nos deve ensinar muito de como a gente olha, de como a gente deve ter a Jesus como modelo. Aquele que se entregou por nós, aquele que viveu de maneira abnegada, não atrás dos seus próprios interesses, não atrás de sua própria vontade, mas aquele que se entregou por amor à noiva. Construir o caráter de Cristo, né? No outro também. Quando Deus criou o primeiro casamento, lá em Gênesis 2, ele já estava pensando em Cristo na igreja. Essa é uma resposta contundente à objeção de que o casamento é opressivo. A relação de Cristo com a igreja não é nada opressora. É uma relação de graça, de amor. E esse é o modelo para o casamento. Cristo se esvaziou. Abriu mão de sua glória, abriu mão de si mesmo em favor do outro. A Trindade se relaciona de um modo que um não manipula o outro. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo estão sempre um servindo o outro, um dando glória ao outro. E esse é o modelo que ele tem para nós. Faça por seu cônjuge aquilo que Deus fez por você em Jesus. E o restante virá como consequência. Deus, vou ler um trechinho. Pode. Quando estava na cruz, Jesus não olhou para nós com um coração repleto de admiração e afeição. Não sentiu nenhuma química, mas entregou-se mesmo assim. Colocou nossas necessidades à frente das suas e sacrificou-se por nós. Não há, entre relacionamentos humanos, não há nada mais magnífico e importante do que o casamento. A compreensão do Evangelho o ajudará a experimentar uma união cada vez mais profunda, mais viva, mais feliz, mais satisfeita, mais abundante com seu cônjuge ao longo dos anos. Cada vez se aprofunde no Evangelho, se aprofunde no conhecimento, no relacionamento com Jesus. Aprenda com Ele, viva isso, coloque em prática. E eu quero que essa mensagem não seja só para casados, que podem viver isso agora e devem viver isso agora, já devem colocar em prática o que ainda não foi colocado, ter esse entendimento profundo do segredo do casamento como reflexo da união de Cristo e da Igreja, como o Evangelho na prática, mas que também sirva para solteiros que ainda não irão se casar, que ainda irão viver isso, para aqueles que já se casaram, que tenha implicações práticas, que o Espírito Santo toque no coração de vocês, revelando tudo o que Ele deseja. É a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. Nós não somos pautados na sabedoria humana, na sabedoria deste mundo. Então, que o nosso casamento possa refletir também essa mente de Cristo. Que possamos transbordar isso. E isso se espalhe e gere vida e vida abundante nos relacionamentos. Amém. A glória é de Deus, né? Amém. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem, na próxima aula.